Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Ociel. No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o processo da queda. O nosso texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que está escrito assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, Tiago, nesses dois versículos, ele está usando uma linguagem de uma mulher grávida, né? A linguagem que nós usamos para se referir a uma mulher que está grávida, ele está usando essa mesma linguagem para explicar como que um crente ou uma pessoa em Cristo chega a cair da graça ou cair em pecado. Muitos de nós já nos deparamos com escândalos, com histórias de pastores, né, que caíram em adultério, de pessoas casadas que traíram seus cônjuges, ou pessoas que foram descobertas que estavam envolvidas em escândalos, e muitas das vezes a gente não sabe como que isso aconteceu. A gente pensa que da noite para o dia isso aconteceu, mas eu quero aqui nesse vídeo, através desses dois versículos que Tiago escreveu, eu quero aqui explicar para você o processo da queda, como que isso acontece, como que um crente chega a cair, como que um crente chega a praticar pecados, né, que muitas das vezes a nós seria impossível, um crente tão santo, um crente com uma vida tão reta, cair e chegar a esse ponto de pecar contra Deus. Então, nesses dois versículos eu quero falar para você como que isso acontece. Primeiramente, Tiago ele começa dizendo no versículo 14: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago ele começa dizendo que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Para que a gente possa entender o raciocínio que Tiago está usando aqui, a gente precisa ter em mente isso que Tiago está falando, atraído pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Em algumas Bíblias a tradução concupiscência está como desejo, em outras traduções está como cobiça. Então é o desejo natural e inerente ao homem que está em nós. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que compreender e voltar lá no início, quando Adão pecou, lá no jardim. Quando Adão peca e ele desobedece a Deus, ele come do fruto que não era para ele comer, ele compromete toda a raça humana. Todo ser humano que viesse ao mundo, que nascesse, viria com um pecado chamado pecado original. Todo mundo, todas as pessoas que existem sobre a terra, elas têm esse pecado chamado pecado original. Por quê? Porque são descendentes de Adão. Eu sou descendente de Adão. Adão foi o primeiro homem a ser criado, e como ele pecou, toda a raça humana que veio depois dele veio com esse pecado, veio com esse defeito de fábrica, né? A gente pode dizer assim, veio com esse defeito de fábrica e carrega consigo o pecado original. Tiago se refere a esse pecado original como concupiscência. Concupiscência é a cobiça, é o desejo, é a inclinação para o pecado. Então todo ser humano tem esse desejo, essa inclinação natural que é inerente, que é dele mesmo, para o pecado. Eu quero aqui rapidamente falar sobre a conversão, para que você possa entender isso aqui. Quando nós nascemos de novo, quando nós passamos pelo novo nascimento, quando nós temos o nosso encontro com Cristo, a obra de Jesus Cristo na cruz, o novo nascimento que é feito em nós, ele é feito no nosso espírito. Você tem que entender que o ser humano ele é tripartido, ele é dividido em três. Ele é dividido em carne, né, em alma e em espírito. Carne, ou corpo, né? Pode-se dizer assim, corpo, alma e espírito. A obra de Jesus Cristo na cruz, o novo nascimento, ele é feito no teu espírito, aqui, né? Só que quando tu nasce de novo, ela não altera a tua carne. Ele não altera o pecado original que habita na carne, né? A carne caída, ela permanece. E aí o que acontece? Quando você nasce de novo, a velha natureza ela está ali ainda, ela permanece. O que mudou? O que mudou é que agora, com a nova natureza que você recebe em Cristo, você tem poder, você tem autoridade para conseguir refrear os desejos da tua carne. Você tem poder para refrear as inclinações para o pecado. Agora você tem uma arma, você tem a nova natureza. E cabe a você alimentar o teu espírito para que tu consiga resistir à tua carne, certo? Agora eu quero trazer você de volta ao texto. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Como que isso acontece? Todos nós temos uma área em que nós um dia fomos escravos do pecado, certo? Cada um tem a sua área. Alguns foram escravos na droga, outros foram escravos no álcool, outros foram escravos na prostituição, na imoralidade, no adultério, na fornicação. Então cada um tem uma área. Nenhum de nós somos iguais, né? Então cada um tem uma área onde um dia ele foi escravo do pecado. E o diabo sabe disso, certo? Então a tentação, a cobiça, ela vai se dar nessa área aí, em que você um dia foi escravo, certo?
Se você for escravo na cobiça quanto aos bens materiais, você vai ser tentado nessa área. Se você for escravo um dia no álcool, você vai ser tentado nessa área. Se um dia você for escravo na imoralidade sexual, você vai ser tentado só nessa área, porque é a área aonde você é mais vulnerável, certo? Aí Tiago vai dizer bem assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então você vai ser tentado nessa área aí, certo? Como que isso acontece? É quando, vamos supor que você nasceu de novo, você está em Cristo, quando a tua carne ela tenta de alguma maneira buscar de volta o controle que ela perdeu. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza e essa velha natureza ela é subjugada pela nova. Ela já não tem mais controle, não tem mais domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas faculdades, sobre as nossas obras, sobre as nossas ações. A nova natureza agora é a que domina, certo? Só que quando isso acontece, a velha natureza ela não morreu, ela está ali, ela está de alguma maneira tentando voltar ao domínio. Ela está tentando de alguma maneira voltar a ter o controle que ela tinha antes. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer lançando desejos, fazendo com que aquele desejo sempre volte, aquele impulso sempre volte para que tu venha a pecar, certo? Isso vai se dar em que área? Na tua mente. Normalmente isso acontece dentro da tua cabeça, na mente, nos teus pensamentos, aqui dentro. Então quando o Tiago ele fala, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, isso acontece quando surgem aqueles pensamentos. Você lembra do seu passado, você lembra daquilo que você fazia lá. E aí a tua carne, ela tenta de alguma maneira tentar trazer de volta aquelas memórias, aqueles sentimentos. E aí você começa a ser tentado, começa a ser mexido para voltar aquilo que você um dia foi liberto. Certo? Eu acredito que você que é crente, você já passou por isso muitas vezes. Onde vem lembranças, vem pensamentos. Ou em certos lugares que você passa, você lembra daquilo que você fazia e a tua carne, de alguma maneira, ela quer fazer com que tu volte, ela quer que você satisfaça ela. Então você está sendo tentado, certo? E aí Tiago vai dizer bem assim, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esse engodado aqui, a palavra traduzida aqui é seduzido pelo seu próprio desejo ou pela sua própria concupiscência ou cobiça. Isso aqui se dá quando você está sendo tentado. Você não pecou ainda, você está sendo tentado a fazer aquilo. Seja qual for a área em que você está sendo tentado. E aí você decide, sem ter feito fora. Na tua cabeça tu decide, eu vou fazer aquilo. Eu vou beber. Eu vou me deitar com outra mulher. Eu vou furtar, eu vou roubar. Independente da área que você foi tentado. Aí você decide na sua cabeça, no âmbito dos seus pensamentos, eu vou ceder essa tentação. Aí o que acontece? É gerado pecado. No versículo 15, ele vai dizer bem assim, depois havendo a concupiscência concebido. Esse concebido aqui é quando você cede aos desejos, cede aos pensamentos. Quando aquele pensamento, aquele desejo está sendo gerado ali e você cede a ele, eu vou fazer, eu aceito esse desejo, eu vou praticá-lo. Antes de você praticar, só de você ter tomado a decisão de que você vai fazer, você já pecou. Você não precisa praticar, você já pecou porque você decidiu fazer. É o que Tiago está falando. Depois havendo a concupiscência concebido. Tiago está usando uma linguagem como se fosse uma mulher grávida. Ou seja, quando você decide fazer aquilo, é como se dentro de você fosse gerado um filhotinho. Que filhote é esse? Ele é fruto do quê? Do desejo, que é a tua inclinação natural para o pecado. Quando você decide satisfazer, é gerado um filhotinho, um filho. O que é o filho? Pecado. Ou seja, você não praticou, mas só de o fato de você querer praticar, você já gerou um pecado ali. E ele vai permanecer ali. E ele vai ser gerado, ou seja, ele vai crescer. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas que você já ouviu histórias, né? Que pecou, que caiu em adultério. Aquilo não aconteceu da noite para o dia. Foi um desejo que começou a ser gerado dentro dela. Só que ela não resistiu, ela não fugiu. O que ela fez? Ela decidiu aceitar aquilo e aí começou a ser gerado. Ou seja, quando ela decidiu dentro de si, eu vou satisfazer esse desejo, eu vou alimentar esse desejo, aí começou a ser gerado, começou a crescer dentro dessa pessoa esse desejo, esse pecado, que é o que o Tiago está falando. Depois havendo a concupiscência concebido. Aí depois que concebeu, que gerou, está ali dentro da barriga, não é assim? Quando, por exemplo, eu e a minha mulher, eu tenho um filho com a minha esposa. Quando eu me deitei com ela, ela concebeu dentro do ventre. Embora que o filho o meu filho ele não tivesse nascido ainda, mas estava ali dentro, estava sendo gerado, estava crescendo os seus bracinhos, seu coração, seus olhos, está sendo gerado ali dentro. É a mesma ideia que o Tiago está usando aqui. Você decidiu aceitar,
esse desejo, você decidiu praticá-lo, embora que você não tenha praticado ainda, mas você decidiu, está sendo gerado aí dentro do teu coração. E aí aqui a gente pode usar a linguagem que Tiago tá falando aqui com uma frase. Quantos crentes não tem em nosso meio que estão grávidos do pecado, embora não tenha praticado ainda, mas está grávido ali, está dentro da barriga dele, porque dentro da cabeça dele ele decidiu aceitar a concupiscência, ele decidiu ceder o desejo, então ele está grávido. Agora, quantos crentes não tem que estão grávidos do pecado? Isso é uma coisa a se pensar. E aí ele vai dizer, depois havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. Esse dá a luz ao pecado é quando a pessoa pratica. Aqui já é o ato em si, físico. Quando alguém, por exemplo, um exemplo bem clássico, o cara tá ali e ele está sendo tentado a cobiçar uma mulher, né? Por exemplo, o cara é casado, ele está sendo tentado a cobiçar uma mulher, certo? Ele não fez nada, mas na cabeça dele ele está cobiçando, ou seja, o desejo foi atendido e ele está desejando, está cobiçando, ou seja, está sendo gerado dentro dele, dentro da cabeça, do coração dele, o desejo por praticar aquilo. E aí um dia em que ele, vamos supor um exemplo, um dia ele chega, diga, vou me deitar com essa mulher. Aí marca o encontro, vai para um motel, deita, peca. Aí acontece o que o Tiago está falando. Quando ele é consumado, gerou o pecado. Aí é o adultério. Ou seja, o fruto do desejo, ele vai variar de uma pessoa para outra, mas o desejo é o mesmo. O pecado original é o mesmo, ele está ali. Agora, em alguns, o fruto do desejo vai ser o adultério, em outros vão ser a droga, em outros vão ser fornicação, em outros vão ser assassinato. Então, o fruto varia, mas o desejo é o mesmo. Entendeu? Então, Tiago ele vai dizer, depois havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Por isso que muita gente, a gente vê, oh, nossa, caiu da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia. Foi um processo. Esse é o processo da queda. Quando o crente ele decide aceitar o desejo, ele não resiste. Quando ele se entrega ao desejo, embora que ele não tenha feito fora, só o fato de ele aceitar já vai começar a ser gerado ali dentro dele o pecado. E quando ele consuma o pecado, gera o quê? Morte espiritual. Ele morre espiritualmente. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Agora só me falou o processo da queda. O que eu tenho que fazer? O segredo é arrependimento. Está grávido do pecado, ainda pode ser abortado. Está grávido do pecado, ainda pode ser mudado. Isso pode ser parado, ainda não foi gerado. Tiago fala que só gera morte quando você consuma o ato. Você consumou? Não. Então você pode abortar. Você pode refrear esse processo. Se você está nessa condição de grávido do pecado, está se deixando levar pelos pensamentos, pelos desejos, eu digo para você, ainda dá tempo de refrear isso aí. Dá tempo de parar isso aí ainda. Há tempo de abortar ainda. Há tempo de voltar atrás ainda. Então eu digo para você que está me assistindo, volte atrás, pare enquanto é tempo. Porque depois que for consumado o ato aí, vai gerar morte. E aí já vai ser tarde demais. Amém? Então eu espero ter ajudado a tua vida com esse vídeo. Espero que você possa aqui, através desse ensino simples e prático desse texto, nós possamos botar em prática. Passar a analisar mais como que estão os nossos pensamentos, como que estão as nossas vontades, desejos, para que se porventura está nos levando a um caminho errado, possamos refrear, parar, para que não venhamos morrer espiritualmente, amém? E eu peço, no final de cada vídeo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe com alguém, e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.